Oi, gente, a paz do Senhor, tudo bem com vocês? Voltando aqui ao nosso canal com uma palavra maravilhosa para os nossos corações, né? Essa palavra vai nos ensinar a importância de orarmos, a importância, né, de não desanimarmos. E essa palavra está em Lucas 18. Foi uma parábola, né, que Jesus deixou um ensinamento para os seus discípulos. E nós vamos aprender hoje, né, essa importância para a nossa vida. Nos diz assim: Jesus então contou aos seus discípulos uma parábola para mostrar-lhe a que eles deviam orar sempre e nunca desanimar. Ele disse: em certa cidade havia um juiz que não temia a Deus, nem se importava com os homens. E havia naquela cidade uma viúva que se dirigia continuamente a ele, suplicando-lhe, dizendo-lhe: justiça contra o meu adversário. Por algum tempo, ele se recusou, mas finalmente disse a si mesmo: embora eu não temo a Deus e nem me importo com os homens, esta viúva está me oportunando. Vou fazer-lhe justiça, para que ela não venha mais me importunar. E o Senhor continuou, ouça o que diz o juiz injusto. Acaso Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que clama a ele de dia e noite? Continuará fazendo-os esperar? Eu lhe digo, ele lhe fará justiça. E depressa, contudo, quanto o Filho do Homem vier, encontrará fé na terra. Aleluia! Louvado e engrandecido é o nome do Senhor por esta palavra, né? Qual o Senhor trouxe nesta madrugada ao meu coração, para trazer hoje aqui para nossas vidas, uma despertação pela nossa fé. Porque se formos analisar a vinda de Jesus aqui sobre essa terra, nós vamos ver que Jesus, toda a história dele aqui na terra foi falando com o Pai. Toda a história de Jesus aqui na terra foi orando, foi falando com o Pai. Jesus, ele sempre se reservava para orar. A gente vai sempre ver que Jesus, ele sempre ia para o monte, né? Ele sempre saía, né, assim, de perto dos discípulos para ficar sozinho, para falar com o Pai, para orar, né? E ele aqui, ele dá um exemplo para os discípulos, a importância da oração, o motivo por que nós não devemos viver sem oração. Que aqui ele deu o exemplo de um juiz totalmente injusto. E aquela mulher, ela não desistiu de querer justiça na causa dela. Todos os dias aquela mulher estava ali perante o juiz pedindo justiça. E aquilo incomodou aquele juiz, aquele rei. Aquilo incomodou ele. E aí ele falou para ele mesmo: vou fazer justiça na história dessa mulher, só para ver se ela me deixa em paz, que eu não suporto mais ver ela vindo aqui me pedir justiça, né? E o Senhor, ele relata isto para nós. Acaso Deus, que é justo,
deixaria de fazer justiça pelos seus escolhidos? Se um rei, um juiz injusto, não deixou de fazer justiça por uma mulher, por uma viúva, que estava todo dia ali pedindo justiça, acaso Deus, que é justo, ele deixaria de fazer justiça aos seus escolhidos, que clama a ele de dia e de noite? Essa é a importância da intercessão, a importância da oração. É o clamor, é a conversa com Deus de dia e de noite. Termos essa conversa com o Senhor. Porque quando temos, eu acredito nisso, que quando a gente faz o que Jesus fazia, de dar esse tempo para Deus, de conversar com Deus, ter essa intimidade com Deus, o Senhor, Ele se importa com a gente. O Senhor, Ele sente a nossa dor. O Senhor, Ele olha para conosco e Ele vê o quanto a gente acredita que Ele pode fazer algo pela gente. Então ali eu acredito que o Senhor, Ele olha para os seus. Ele olha para aqueles que estão ali, de dia e de noite, clamando, pedindo seu socorro. O Senhor, Ele olha para nós. Então esse é o poder, é a importância de estarmos orando, de estarmos buscando. E quantas vezes estamos cheios de problemas, quantas vezes a necessidade bate em nossas portas, quantas vezes, né, é um parente que está precisando de uma intercessão, é alguém que está numa vida totalmente, né, desconcertada com Deus. Mas tem alguém ali da família buscando, orando, pelejando, de dia e de noite, buscando por essas vidas, apresentando as suas necessidades. E acaso Deus, Ele não vai ouvir para libertar, para salvar, para transformar, para restaurar? Eu creio que o nosso Deus, Ele ouve a intercessão dos seus filhos. Ele ouve o clamor dos seus filhos. Ele ouve aquele que verdadeiramente está ali de dia e de noite buscando, em espírito e em verdade. E aqui o Senhor Jesus, Ele ensina os seus discípulos a não desanimar. Que muitas das vezes nós achamos que está demorando tanto, que a gente já pediu tanto, que a gente já, né, já intercedeu tanto por isto e nunca chegou em nossas vidas. E muitas das vezes quer cair o desânimo sobre as nossas vidas. Mas o nosso Cristo, Ele nos ensina aqui para que a gente não venha desanimar, para que a gente venha fazer como aquela viúva. Ela não descansou, ela não desanimou, enquanto aquele rei, aquele juiz não fez justiça pela vida dela. Então talvez é você que está aí com o filho no vício, né? Uma família que talvez não deu certo. Ou é alguma enfermidade na sua vida que tem assolado a sua saúde. Ou são as portas que se fecharam. Seja o que for. Continua intercedendo, continua batendo nas portas do céu. Continua falando com Deus. Que o Senhor, Ele é fiel para te dar coisas melhores do que aquilo que você perdeu.
O Senhor, Ele é fiel para restaurar, para salvar, para libertar, para curar, para transformar a vida, para abrir portas. E Ele, quando dá, Ele ainda dá melhor do que aquilo que você perdeu. Ele te dá ainda melhor. Às vezes você está pedindo só uma portinha tão pequenininha para você sobreviver. Aí o Senhor vai lá e abre as portas do céu na sua vida. Entrega aquilo que você nem esperava, que você nem pediu a Ele. Ele entrega a você. Porque Ele é bom. Ele é justo. Ele é amor. E Ele ama a justiça. E o nosso Deus, Ele é o Deus que Ele é o dono do ouro e o dono da prata. Por quê? Porque foi Ele que fez os céus e a terra e tudo que neles há. Foi Ele. Ele formou o ser humano, deu inteligência para o ser humano. E em tudo que o ser humano faz, é tudo sabedoria de Deus sobre a vida do ser humano. Então tudo é dele, tudo pertence ao Senhor. Tudo pertence ao Senhor. Louvado e agradecido é o nome do Senhor nesse momento. Essa é a palavra para os nossos corações. E que não devemos deixar de clamar, de exercer a nossa fé. Porque a nossa conversa com Deus é em oração. Quando nós dobramos nossos joelhos, ali nós estamos conversando com Deus, falando com Deus. É essa a nossa comunicação com Deus. A palavra que está escrito nela é a gente ouvir Deus falar conosco. Tudo que está na palavra que a gente lê, não é a gente conversando com Ele, é a gente ouvindo Ele conversar com a gente, o que Ele já deixou para nossas vidas. Então aqui a gente vem na palavra aprender, ouvir Ele falar aquilo que Ele já deixou para nós. Mas quando a gente dobra nossos joelhos, somos nós que vamos até Ele. Somos nós que vamos até Ele com as nossas palavras, com as nossas conversas. Então há um meio de comunicação aqui entre nós. A Bíblia, ela é um meio de comunicação de Deus falando conosco. E quando nós vamos orar, nós vamos para um outro meio de comunicação. Somos nós falando com Deus. Então isso tem que estar super ligado. A palavra e a oração tem que estar ligado. Não tem como você só viver de oração se você não tem palavra. Como que você vai falar com Deus se você não tem conhecimento da palavra? Agora, se você tem conhecimento dessa palavra, você tem como chegar diante de Deus com fé. Porque quando você vai orar, você fala com Deus, Senhor, a tua palavra, se é a tua palavra que me diz que eu devo orar, que eu não devo desistir. Não é loucura da minha cabeça. É a tua palavra que me inspira a fazer isso, porque é o Senhor que fala na sua palavra. Então ali nós já vamos com toda a convicção do que estamos falando com Deus, o que estamos dizendo para Deus. Louvado e engrandecido é o nome do Senhor. Que essa palavra fique em nossos corações, que possamos ser cada dia mais um intercessor, mais leal para com Deus. Que é isto que Ele quer de nós. Ele quer comunhão todos os dias, que não possamos deixar despercebido essa fé, essa comunhão, essa comunicação para com Ele, mas que todos os dias devemos estar nessa comunhão com o Senhor, para a honra e glória do nome do Senhor. Nesse momento,
Eu quero entrar nessa comunicação com Deus em minhas orações. Amém? Agradecendo a Ele por este dia, por mais este dia em nossas vidas. Deus maravilhoso, Jesus fiel, tremendo no céu, tremendo sobre a terra. Mais uma vez, Senhor, estou aqui diante do Senhor para louvar, para exaltar, para engrandecer o teu santo e glorioso nome nos céus e na terra. Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, assim como diz a tua palavra, assim como o Senhor nos ensinaste, em nome do Senhor Jesus, o poder da oração, o motivo, o qual devemos persistir, Pai, diante do Senhor, nessa intercessão, em espírito e em verdade. Assim, meu Pai, eu louvo e exalto e bendigo o teu santo nome. E agradeço, Senhor, por essa oportunidade de estar aqui. Em nome de Jesus, Pai, tendo esta comunicação com o Senhor, e levando diante do Senhor, Pai, os meus pedidos, minha vida financeira, sentimental, espiritual, familiar. Em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai, que o Senhor abençoe a cada dia. E também entrego diante do Senhor a vida de cada inscrito que se encontra neste canal. Vida financeira, vida espiritual, vida sentimental, familiar. Meu Deus, eu peço que o Senhor abençoe. Aonde estiver vendo, Senhor, uma fraqueza ali, seja qual for a área, que o Senhor fortaleça, com portas abertas, com cura na vida, Pai, na saúde, com cura espiritual, com cura na saúde física. Em nome do Senhor Jesus Cristo, aqueles pais, aquela família que tem clamado pelos seus entes queridos, Pai, que está, quem sabe, ali no mundo do vício, perdido na escuridão. Quantos anos tem clamado, tem pedido. Hoje eu vim aqui, Senhor, unir a minha fé com a fé destes, meu Pai. E pedi em nome de Jesus, assim como diz a tua palavra. Em nome de Jesus, que o Senhor liberta, que o Senhor sara, que o Senhor cura, que o Senhor salva, que o Senhor restaure casamento, famílias. Em nome de Jesus, Pai, aonde o adversário entrou, em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai, e trouxe vergonha, e trouxe derrota para esta família, seja repreendida agora, em nome do Senhor Jesus Cristo. Que o Senhor tire, que o Senhor arranque as pedras de tropeço. Pai, em nome do Senhor Jesus, tira as falsas amizades, falsos conselhos, oração ao contrário. Em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai. Eu repreendo maldição hereditária, Pai, contra essas vidas. Toda honra, toda glória e todo poder seja dada a Ti no céu. Seja dada a Ti sobre a terra. Em nome de Jesus, muito obrigado. Muito obrigada, meu Senhor. Porque em Ti toda honra, glória e poder. E assim como diz a Tua palavra, estamos aqui, Senhor, clamando de dia e de noite, porque pelas madrugadas eu tenho buscado, tenho apresentado este canal, estas pessoas que estão inscritas neste canal, e eu creio que a vitória é nossa em nome de Jesus. Em nome de Jesus a vitória é nossa, para a honra e a glória do nome do Senhor. Abençoe, Pai, cada inscrito aqui neste canal. Abençoe as nossas crianças, abençoe nossos jovens, abençoe a nossa nação, abençoe nosso Brasil. Tira toda a idolatria do nosso Brasil, para a honra e a glória do nome do Senhor. E fica com o teu povo, Pai. Abre, Senhor, os olhos da tua igreja, que te clama, desperta a tua igreja.
Não deixa a tua igreja despercebida, para a honra e a glória do nome do Senhor. Em nome de Jesus, Pai, é o que eu lhe peço nesta manhã. E fica conosco, nos dando este dia na tua paz e na sua comunhão, Pai. Abençoando o nosso lar, abençoando a nossa família, a nossa parentela. Em nome de Jesus, vai contra o meu Senhor. O Senhor conhece cada necessidade. Vai contra o meu Pai, para a honra e glória do nome do Senhor. Em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus. Amém, Jesus. Querido, fica na paz do Senhor Jesus. Tenha um bom dia. Não esqueça de deixar o seu like no vídeo, né? Se inscrever no canal, enviar essa mensagem para quem está precisando dessa mensagem, né? Seja o canal do Senhor, faz o vídeo do Senhor juntamente comigo nesta manhã, tá, pessoal? Muito obrigada, Jesus abençoe.